Olá pessoal, sétimo ano, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos à videoaula. Vamos começar hoje um assunto para a segunda avaliação, desculpa. Uso dos porquês. Vamos explicar aqui no quadro, né? Vamos prestar atenção. Nós temos 4 porquês. Uso dos porquês. Porquê separado sem acento? Quando é que vai se usar o porquê separado sem acento? No início ou no meio, tá? Ou no meio das frases interrogativas, diretas e indiretas. Como, por exemplo, você percebe ele aqui, ó. Por que o céu é azul? Eu tenho uma frase interrogativa direta, então eu uso o porquê separado sem acento, tá? E a pergunta indireta é essa aqui, bem aqui, vou colocar. Quero saber por que o céu é azul. Quer dizer, você não vê um ponto de interrogação aqui, mas é uma frase que tem um teor de uma pergunta. Está implícito uma pergunta aqui. Só não tem um ponto de interrogação, é uma frase afirmativa, mas ela está implícita aqui como uma pergunta indireta. Nós vamos ver um outro caso envolvendo ainda o porquê separado sem acento. Quando é que nós podemos usar? Quando for possível a substituição por que motivo ou por que razão. Quando houver essa substituição, quando você conseguir substituir o porquê separado sem acento por qual motivo, pela expressão por qual motivo ou por qual razão, é o porquê separado sem acento que você vai usar. Por exemplo, aqui. Quero saber por que o céu é azul. Então você poderia substituir. Quero saber por que motivo o céu é azul. Ou quero saber por que razão o céu é azul. Então você vai usar porquê separado sem acento. Quando usar porquê separado com acento? Onde? No final das frases. Como por exemplo você vai ver aqui. Você nunca sai de casa, por quê? Então aqui você está vendo o porquê separado com acento onde? No final das frases. Tem uma segunda frase. Eles estão sozinhos. Por quê? Aqui você tem uma vírgula porque ele pode vir, esse tipo de porquê pode vir sozinho, depois de uma vírgula ou de um ponto, ou ele pode vir direto, só que, claro, ele vai vir sempre no final da frase. E nós temos o porquê junto sem acento. Esse porquê junto sem acento, ele vai ser usado nas respostas. Né? Uma dica para você não se perder. Ele vai ser usado nas respostas. Ele vai ser usado nas explicações. Tanto é que ele equivale à conjunção pois. Esse porquê aí, na verdade, é uma conjunção pois. Essa conjunção pois ela é uma conjunção explicativa. Por exemplo, vamos ver aqui a frase. Exemplo. Eles estavam sozinhos porque seus pais viajaram. Alguém pode ter perguntado por que os meninos estão sozinhos? A pessoa deu a resposta. Eles estão sozinhos porque seus pais viajaram. Está explicando o motivo pelo qual eles estão sozinhos. Então é como se fosse, eles estão sozinhos pois seus pais viajaram. Pois seus pais viajaram. Né? Explicando o motivo pelo qual eles estão sozinhos. Então é um porquê aí nas respostas, para ser usado nas respostas, equivalendo à conjunção pois. E o porquê junto com acento tem o valor de substantivo. Pode vir precedido de artigo. Exemplo, ninguém sabe o porquê da derrota do nosso time. Ninguém sabe o porquê. Você vê aqui, percebe que tem um O. O é artigo, você sabe, né? Então, quando ele vier quando é que ele vai ser substantivado? Eu posso substantivar qualquer palavra, até o verbo. Basta eu colocar o quê? Um artigo antes, né? Que ele vem precedido de artigo. Essa palavra, ela se torna um substantivo, como é o caso desse porquê junto com acento. Ele vai ser um substantivo, porque antes dele tem sempre um artigo para substantivá-lo, tá? Então preste atenção. Ninguém soube explicar o motivo, ou melhor, o porquê da derrota do nosso time. Então, o equivale, substantivou aqui quem? O porquê junto com acento, tá? Então ele vai ser um substantivo. Nós vamos para outro tópico, que são os verbos irregulares. Aí, tia, o que é verbo irregular? O verbo irregular é aquele verbo que vai sofrer uma alteração no seu radical.
tá? E o que é radical? É a parte significativa da palavra, onde vem a significação da palavra. Então o verbo irregular ele vai sofrer aí essa alteração no seu radical, enquanto que o verbo regular ele não vai sofrer alteração nenhuma, ele vai permanecer igual aos outros ao ser conjugado, né? Ao serem conjugados, os verbos não vão sofrer nenhuma alteração no verbo regular. Eu trouxe aqui um papel para vocês darem uma olhada para comparar o verbo fazer com o verbo correr. Quando você olha esse verbo flexionado, você já percebe que houve uma alteração radical do verbo fazer. Aí, preste atenção que essa barra ela está separando o radical do resto da palavra, né? Então você percebe aí uma alteração do verbo fazer e do lado em azul você tem o verbo correr, que não diferencia de nada das outras conjugações, das outras flexões. Você percebe que continua a mesma coisa. Então aqui é o verbo irregular, desse lado o verbo regular. Então vamos ver aqui, eu coloquei 3 verbos regulares e 3 tempos do verbo, tá? Do modo indicativo. Então o verbo dar, saber, poder são verbos irregulares. No presente eu vou flexionar cada um deles na primeira pessoa. No verbo dar, presente eu dou, eu sei e eu posso. Pretérito perfeito, eu dei, eu soube, eu pude. Note que esse eu pude aqui, tá? Ele é diferente, tá? Ele é flexionado diferente. Você vai escrever pude mesmo, não está errado, está correto. Porque é pretérito perfeito do verbo irregular, quer dizer que houve uma alteração no radical dele aqui. Pretérito imperfeito, eu dava, eu sabia, eu podia. Preste atenção que ele tem uma terminação aqui diferente uma da outra. Pretérito mais que perfeito, eu dera, eu soubera, eu pudera. Note que no pretérito mais que perfeito, a terminação dele é era. Tá? No futuro do presente, que é o mais fácil, eu darei, né? No futuro, não tem segredo aqui. Eu darei, eu saberei, eu poderei. E no futuro do presente, tá apagado aqui, futuro do pretérito, desculpa, esse aqui é o futuro do presente, futuro do pretérito, estava apagado. Eu daria, eu saberia, eu poderia. Quer dizer, tem 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? O futuro do presente é aquele comum que a gente sempre faz, né? Eu saberei, eu darei, eu farei, eu saberei. Já o futuro do pretérito, a terminação dele é ia. Eu daria, eu saberia e eu poderia. Diferente aqui do futuro do presente. E o acento diferencial da palavra pôde, né, com o fechado aqui, com acento circunflexo, e a palavra pode normal. Quando é que vai se usar o pôde? Quando é que ele vai aparecer? O pôde, que representa a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo, tá? Então, esse daqui, como é que você vai saber? Pelo contexto, quando você estiver lendo. Quando você estiver lendo alguma coisa que aparecer esse verbo pôde com acento circunflexo, né? Você vai olhar lá o contexto, né, que você está lendo, você vai lembrar que ele vai aparecer como? Ele vai aparecer, você vai lembrar, vai aparecer como a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele, né? Então, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Exemplo, ontem, tá? O que é pretérito? É passado. Então, ontem significa o quê? Passado. Ontem, ele, terceira pessoa, não pôde com acento entrar em casa porque esqueceu a chave, tá? E o pode normal, sem o acento diferencial, também vai aparecer na terceira pessoa do singular, só que aqui é diferente. Aqui a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Aqui é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Presente do indicativo é aquele normal, aquele comum que a gente conjuga, né? Eu posso, tu podes, ele pode, né? Agora aqui, hoje ele pode entrar em casa, quer dizer, normal aqui, sem acento, sem nada. Por quê? Porque ele está no presente do indicativo. Então não há necessidade de acentuar esse o aí do verbo pode. Ok, então é esse assunto
essa semana agora. Espero que eu tenha contribuído para vocês assimilarem um pouco do conteúdo. E muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.